uma pessoa que quer se livrar do álcool, quer se livrar da cocaína, da maconha, de outras drogas. Vamos dizer, tem sido possível trabalhar essas questões e recompor essas pessoas para a vida natural sem esse problema? Tem sido possível, alguns resultados são brilhantes e surpreendentes ao mesmo tempo. Nós sabemos que com o passar dessa dependência, a personalidade daquela pessoa se altera. Sim. E ele fica com uma personalidade, digamos assim, parecida com um sociopata. Parecida, mas não é. Ou seja, é uma pessoa que engana, que mente, que você não pode contar com ele para nada, que os compromissos todos ele deixa para segundo plano, que não tem desempenho profissional, não tem consequência, não tem responsabilidade, enfim, um monte de características que parecem um sociopata. E a gente fala, não, esse caso não tem mais jeito. Muitas vezes a gente se surpreende positivamente, porque esses casos têm jeito, sim. Sim. Tem jeito e é muito satisfatório e gratificante. Por exemplo, alguns medicamentos atuais estão sendo utilizados para quem quer deixar de fumar com um sucesso muito grande. Sim. Outros medicamentos para bebida tiram o impulso de beber. E para o dependente químico também. Mas eu volto a insistir. Se a gente não tiver a colaboração do principal interessado e o autor de tudo isso, que é o paciente, nada feito. Da mesma forma, muitas vezes você fala, fulano é vagabundo, não quer trabalhar, mas tem o contrário, a compulsão invertida, aquele que só quer trabalhar, é o chamado workaholic. É aquele camarada que não consegue chegar na empresa depois de todo mundo, tem que sair depois de todo mundo, no final de semana, no feriado, está se preocupando com as coisas da empresa e não deixa passar um dia sem se preocupar demasiadamente com o trabalho. Como é que a gente pode ajudar essa pessoa? Veja, o workaholic é um nome em inglês para quem é dependente, digamos assim, ou compulsivo pelo trabalho. Bom, para começar, ele tem que ter já previamente um traço na personalidade, a gente chama, é um nome complicado, mas não vem ao caso, que agora chama anancástico. O que significa? Uma pessoa bastante rígida e ele quer fazer, aquele que chega para mim e fala, olha doutor, eu faço tudo certinho, gosto tudo arrumadinho, tudo no lugar, cumpro direitinho, tudo. E eu falo brincando ironicamente para ele, o que você está fazendo para melhorar? Ele não entende o que eu estou falando. Não, mas eu já estou tudo organizado. Quer dizer que o excesso é ruim. O workaholic tem algumas variáveis, professor Eduardo e amigos. Às vezes, realmente, ele trabalha exageradamente por causa desse traço de personalidade de querer ser o perfeito, aquele que realmente não deixa nada por fazer. Esse é um caso. Mas existem muitos casos que o excesso de trabalho é uma compensação por alguma outra angústia que ele tem. Eu tenho uma série de pacientes que recorrem ao trabalho exagerado para não ter que voltar para casa. Às vezes ele tem algum problema na casa dele. Sei. Ou aqueles que têm um dissabor muito grande e se refugia no trabalho. Então, muitas vezes, você exagerando no trabalho, você fala, é muito mérito para uma pessoa, né? Mas não é. Às vezes é uma defesa dele e trabalhar para não ter que enfrentar outros aspectos da sua vida que são desagradáveis. O excesso de exercício físico pode ser uma doença? A virtude, eu acho, é que distância entre dois vícios, um por excesso, um por falta. Ou seja, não fazer exercício nenhum é muito ruim e fazer todos os exercícios do mundo também. Eu acredito que o exercício moderadamente seja absolutamente indispensável na qualidade de vida da pessoa. É o inverso daquele que nós falamos agora há pouco da modelo magérrima, que se preocupa muito com a imagem dela distorcida. Este aqui também chama-se vigorexia. É uma tendência a exagerar em tudo que dá vigor para a pessoa, seja alimentação, exercício, prática de esportes, mas de uma maneira exagerada. Isso é um comportamento compulsivo. Também, né? Na vida moderna, quais são hoje as tendências de maior descontrole na compulsão? Tem uma compulsão aqui que eu acho que ninguém está suspeitando ainda e que nós vamos falar agora. A compulsão pela internet, a compulsão pelos jogos de internet. E há pouco eu estava vendo alguma coisa sobre esse pessoal mais adolescente, essa faixa etária da adolescência, que tem uma dependência e também junto com uma compulsão do telefone celular. Seja ele para mandar mensagem, receber mensagem, fazer joguinho e conversar. São pessoas que não conseguem ficar
muito tempo sem o uso Sei, do sei. celular. Uhum. Essa é uma compulsão moderna que nós estamos vendo. O jogo da internet é uma compulsão moderna. Tem pessoas que já estão dependentes do jogo da internet. Nós temos também a compulsão pelas compras. Por quê? Porque a sociedade oferece um leque de bens de consumo muito atraentes. E o desejo humano vai atrás de tudo isso que é oferecido. E o desejo humano indo atrás, como nós falamos até agora, não tendo controle da vontade, a pessoa fica com compulsão para compras. Também a compulsão para comer, tem um apelo muito grande atualmente para que se coma bastante, geralmente Sim. comidas muito calóricas, né? Então tem também essa compulsão. Eu digo que as atitudes compulsivas, embora a doença seja uma doença psiquiátrica, quando é doença, que nem sempre é doença, seja uma doença psiquiátrica, ela recebe uma influência muito grande da cultura também, o Tá que a certo. cultura oferece para a minha compulsão. O que a medicina hoje, a psiquiatria, pode oferecer em termos de tratamento, em termos essa profilaxia de consultório, de análise e tudo, para que as pessoas se vejam ou livres ou controlem essa compulsão? Muitas patologias na psiquiatria, a gente não pode falar em cura, mas a gente pode falar num controle muito adequado que melhore a qualidade de vida Tá certo. da pessoa, né? A primeira coisa é saber que as pessoas mais vulneráveis aos transtornos compulsivos são aquelas que têm um traço marcante de ansiedade na personalidade. São pessoas que não estão ansiosas, elas são ansiosas. Uma vez desenvolvido o quadro patológico, nós temos um tratamento multiprofissional. O médico pode ser útil com a medicação, com ansiolíticos e antidepressivos predominantemente. Existem outros medicamentos, mas predominantemente esses dois. A psicoterapia pode ser útil principalmente com uma linha psicoterápica que eu gosto muito, que é cognitiva comportamental, que é útil também no tratamento desses casos, professor. E outras atividades profissionais, como por exemplo a terapia ocupacional, pode ser também muito bem indicada para o controle de alguns sintomas. Enfim, hoje eu acredito que a gente possa oferecer para o paciente que sofre muito com compulsões uma qualidade de vida melhor. O X da questão está no desejo humano mesmo. Todas as vezes que nossa vida é solicitada, como modernamente se faz, e a gente desenvolve uma ansiedade muito grande para participar dessa vida do corre-corre, da competitividade, da conquista do meu espaço profissional, social, econômico, familiar, etc. É uma luta muito grande, que precisa de uma ansiedade muito grande. Essa ansiedade, quando é exagerada, me faz a ter mais compulsões. A compulsão é sempre um alívio da ansiedade. Bom, pessoal, a gente esteve aqui com o Dr. Geraldo Malone. Vocês viram que ele é craque, como eu falei desde o começo. Trouxe para nós uma compreensão mais clara do que é a compulsão. Os exageros ou as faltas, melhor estar no meio. Muito obrigado, Malone, um grande abraço a você. Vamos para um breve intervalo e voltamos com uma entrevista sobre o palmito de pupunha. Até já, você vai gostar. Você está assistindo o programa Mais Cidadão.